Aqui, Ana Inês Fachin, Movimento Nós, o Povo e Bento Brasil. Agora são 12 horas e 22 minutos do dia 22 de abril de 2023, em frente ao quartel do 6º Becom, em Bento Gonçalves. Valente da Pátria, bom dia. Essa é um pouco demorada, mas acompanha aqui que vale a pena. Segue o raciocínio. É importante e, então, tu vai saber o que fazer. Hoje, Dia do Descobrimento do Brasil. Então, não existem coincidências, não existem acasos. Tudo é causa e consequência. A história sempre se repete. Por isso que é importante sabermos a história. E é justamente por isso que os fatos do passado têm sido alterados sistematicamente, para que a gente não aprenda com ela. Sobre qual é a sequência, quais são as causas, quais são as consequências, para que não saibamos como agir. E assim nos tornarmos facilmente dominados e manipuláveis. Se tu, como eu, queres a liberdade, todos nós só vamos consegui-la sabendo a história. Porque tu achas que nas últimas décadas os jovens foram sendo afastados cada vez mais dos seus pais e avós? Porque pais e avós são a história dos jovens. E afastados dela, eles desconhecem o seu próprio rumo e são facilmente dominados. Hoje, dia do descobrimento. E estamos prestes a descobrir muito mais nos próximos dias. Eu sei que tu já entendeste, então me acompanha aqui que nós temos trabalho a fazer. Os acontecimentos dos últimos 4 dias não são coincidências. 19 de abril de 2023, Dia do Índio, Dia dos Povos Indígenas e Dia do Exército. Esse Dia do Índio entra para a história como um cacique chavante do Brasil preso há 129 dias sem comunicação com sua família, sua tribo, colegas caciques de outras tribos. No Brasil de tantas leis, de interpretações subjetivas, que supostamente deveriam proteger o índio, o cacique Sererê foi algemado, humilhado, preso por ordem do STF, cujo foro nem tem essa competência, e está na cadeia até hoje por suspeita de crime de ameaça ao Estado Democrático de Direito. Fame Charo. Sem que ninguém tenha acesso a supostas provas, nem processo. E há denúncias de que ele está sendo vítima de eutanásia lenta na cadeia, por não ter o devido tratamento da sua doença. Isso é muito grave. 19 de abril de 2023, Dia do Exército Brasileiro, data que entra para a história com um general 3 estrelas, tendo que se humilhar e pedir demissão a um ladrão condenado e descondenado em todas as instâncias, ao qual jurou lealdade depois de beijar os seus pés, e pelo qual foi jogado às piranhas agora. É a suprema humilhação do Exército Brasileiro, que no seu dia ainda desfilou para ninguém. Certamente os homens que restam no Exército devem conhecer a história para saberem o próximo passo. Agora, olha só. Um vídeo curto vazado foi capaz de jogar todo mundo para o ar. Mudou tudo. O desgoverno até então, que fizera tudo para impedir a CPMI, de repente quer a CPMI e é obrigado a inventar um plano de última hora para dominá-la. Ah, tá. O despresidente diz que não sabia de nada, eu não sabia de nada, antecipa a sua viagem e se manda para Portugal com 2 aviões de companheiros mais chegados. Ralé. Enquanto o desvice-presidente articula atrás da cortina no aquecimento com planos para o 2º semestre. Mas não agora. O general, aquele obrigado a se demitir, disse que a PF e o STF também tinham esses vídeos. Bom, se tinham, então sabiam. E mesmo assim mantiveram até hoje mais de 1.500 patriotas presos na cadeia ou com tornozeleira. Com isso, o sinistro Careca corre para dizer que não tinha os vídeos e manda o general depor na PF imediatamente. Ele sabe o que isso significa. Significa que ele prevaricou, para dizer o mínimo, com atos que imitam os primórdios do nazismo. No dia anterior, ele impusera um julgamento coletivo que não existe no ordenamento jurídico e ainda chamou de julgamento em lotes, imitando o que o nazismo fez com judeus. Patriotas que só queriam a liberdade foram presos, estão comendo alimentos com larvas, cacos de vidro, terra, todos muito mais magros, pouca comida e estragada. Condições subhumanas propositais. Uma imitação vulgar dos primórdios do nazismo. Uma pobre mãe presa, com um filho de 3 anos, perguntou para o sinistro Careca, quando ele visitou a cadeia, ela perguntou assim:
Depois que nós sairmos, até quando nós vamos ter que usar a tornozeleira? Até quando eu quiser, ele respondeu, com o prazer de Nero. Nero, o tirano que incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos para jogá-los aos leões no Coliseu. Idosos, pais, mães, crianças, devorados vivos por leões como espetáculo para uma elite insana. Aquele tirano incendiou Roma e condenou inocentes. A sua nova versão agora incendiou a riqueza do Brasil e condenou inocentes. A mídia, que sempre esteve do lado da turma do ex-vice-presidente Picolé de Chuchu, divulgou que na invasão do dia 8 de janeiro também foram roubadas armas que estavam lá no andar de cima do Palácio do Planalto e que quem roubou sabia que tinha armas lá. Oi? E o general ficou servindo aguinha? Ninguém lembrou de cuidar das armas? Aqueles encapuzados de mochila, bem diferente dos patriotas presos, foram claramente muito bem servidos. Admitir que um bando de idosos teria invadido e roubado tais armas seria admitir que a segurança de Brasília é ridícula. Idosos não roubam armas. Traficantes e encapuzados de mochila, infiltrados e muito bem tratados com aguinha, sim. Então, com o vídeo, as peças todas se mexeram de lugar. Só que o vídeo vazado tinha nem 2 minutos. Aí que tá. Ainda tem mais 120 horas de gravação, que virão em doses, tipo um jogo, vai vendo. Mas antes de tirar tuas conclusões, observa. Enquanto o ex-presidente estava lá no Oriente escravista, falando bobagens e tentando entregar a soberania nacional para o seu chefe, que também já o descartou, aliás, o Lira aqui articulou e criou o superbloco da Câmara. O maior de todos, com 175 deputados. Então, agora tu te põe no lugar do Lira. Ele é vaidoso, ele tem ambições. Ele sabe que no voto ou na urna, mesmo tomada, ele jamais será eleito presidente da República. Mas, se o impeachment da chapa Lula-Alckmin acontecer nesse primeiro semestre, ele, Lira, é quem assume a presidência da República. Mesmo que seja só por 3 meses, prazo que se impõe para ele convocar nova eleição, ele terá sido presidente, com honras de presidente, aposentadoria de presidente, benefícios de presidente, sem precisar ter se cansado e desgastado numa eleição ou em 4 anos de gestão de presidente eleito. Perfeito demais para ele e para os deputados. Veja bem, como diz o amigo Luiz, Brasília é canibalismo. Quem deixar cair uma gota de sangue à vista é devorado, não importa se é governo ou não. E o arranhão desse vídeo no desgoverno o fez sangrar algumas gotas aos olhos de todos. Tudo se move para o desfecho antecipado. Se for no primeiro semestre, é Lira e novas eleições. Se for no segundo semestre, assume a turma do ex-vice-presidente Picolé de Chuchu. A mesma que já nos impõe a ditadura há anos, a mesma que condenou, descondenou e tomou a eleição usando o molusco, via careca, a mesma que fez de tudo para tentar impedir Bonorinho de governar desde 2019, a mesma que derrubou a presidenta em 2016, a mesma que tinha certeza de vencer as eleições 2018 com todos os conchavos, toda a grana, toda a mídia, e colocando o molusco preso e fora da jogada. Só não contava na época com o fenômeno mito. E aí, faca, né? Faca. Ou alguém aqui ainda acha que o emaconhado do Aero Willis, aquele, tinha cabeça e cacife para tramar e executar um atentado sozinho. Fame Charo. E é a mesma turma de sempre, a pior de todas, que agora, na sua soberba, desconsidera o fenômeno surpresa e subestima a história. E a história sempre cobra caro dos tiranos. E sem demora. E nós? Bom, há um movimento crescente para irmos às ruas dia 1º de maio. Cada um decide por si. Somos indivíduos, eu decidi por mim. Aprendendo com a história, como nas diretas já, no Fora Dilma, a minha parte entendo que cabe a nós agora fazer uma faixa e pedir o impeachment da chapa Lula-Alckmin por má gestão. Uma sugestão do professor
João, que eu acho muito boa, ok? Também convida, quem sabe, um amigo e levar essa faixa para uma via movimentada, escrito assim, ó, impeachment da chapa Lula-Alckmin. Se você concorda, buzine. Vai ser bem interessante. E gravar, né? Grupos defensores da pátria de cada cidade se organizem em entidades, criem associações, busquem e espalhem o conhecimento. Se tu queres a paz, te prepara para a guerra. Se precisar de sugestão, alguma orientação para formar uma associação, o pessoal de Bento aqui, do Bento Brasil, pode dar. A luta ainda está longe de acabar. O importante é que sabemos o caminho e o inimigo sabe que sabemos. Esse é o seu desespero, não dá para desver. Ele sabe que não vamos desistir, que somos maioria, sempre fomos. E o brasileiro é um povo singular, lindo, quem viaja sabe. Ele sabe, esse brasileiro sabe que a coisa tem que partir de baixo, é dele. E o nosso inimigo é mesmo poderoso. É um gigante, um Golias. Mas todo Golias, um dia cruza com um Davi de fundinha na mão. Procura aprender. Nesse feriado, começa te inscrevendo no Brasil Paralelo. Eu também me inscrevi. Assiste A Última Cruzada. Quem dera eu tivesse, na minha juventude, assistido algo assim. A nossa própria história, contada dessa forma, eu não conhecia, é uma série magnífica. E tem muitas outras. Quem tem filhos precisa ver isso e precisa mostrar. Observa, nós não estamos parados. Mantenha a posição. Repito, estamos em guerra. Temos muito por fazer por nossos filhos e netos e não espera premiações, nem resultados imediatos. O caminho do bem é sempre o mais longo, o mais difícil, mas é o certo. Faz o certo. Corrige as fraquezas. O mal entra pelas fraquezas da pessoa. Vaidade, ganância, comodismo, luxúria, medo são as principais fraquezas pelas quais o mal entra e se instala na pessoa. O inimigo usa exatamente as fraquezas de cada um. Observa essas fraquezas e te acautela. Se tu tens fraquezas, encontra elas. Corrige com humildade. Faz uma bênção e sela o teu corpo, tua alma, teu espírito no amor verdadeiro. Conhece e entende Cristo. Na metade da década de 60 depois de Cristo, enquanto estava preso, os cristãos foram muito perseguidos, mas enquanto estava preso por Nero em Roma, nos seus últimos dias, nos porões da prisão, Paulo escreveu para Timóteo. Ele via Timóteo como um filho amado. Ele escreveu para encorajá-lo a continuar pregando a palavra, corrigindo e repreendendo o mal, enfrentando as perseguições. E nessa carta, o Paulo escreveu também assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nós estamos combatendo o bom combate. Combater o bom combate é seguir com confiança e obediência o que Jesus ensina, sem temer mal algum. Deus não nos deu o espírito da covardia, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:8. Deus é conosco. Amém.